Olá, amigos. Estamos chegando para mais um TVL Esportes, o primeiro da temporada 2019. E no primeiro tempo do programa eu convidei o Arthur, que é meio de rede da PAN Blumenau, e o técnico do vôlei blumenauense, Arthur Donegá, porque a equipe blumenauense estreou na Superliga B neste final de semana, em casa, no ginásio do Galegão, com uma vitória 3-0 diante dos paulistas de São José dos Campos. Professor André, aparentemente pelo placar 3-0, a impressão que se tem que foi até barbado o jogo, ou não foi assim? Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Estamos super felizes de termos vencido 3-0, mas foi um jogo muito difícil, com alguns nuances dentro da partida de bastante dificuldade, mas fiquei bastante contente com o resultado da equipe, principalmente com os 3 pontos. Foi assim mesmo, Arthur? Foi sim, a gente estudou bastante a equipe de São José, que é uma equipe experiente, a gente trabalhou durante a semana, voltado a esse jogo do final de semana, e a gente conseguiu fazer tudo que tinha sido ordenado pelo técnico na hora do jogo. Pois é, aquilo que o treinador trabalha fora de quadra, durante a preparação, vocês, jogadores, conseguem assimilar lá, ou as circunstâncias do jogo, às vezes, é preciso tomar uma outra posição, receber uma nova orientação do treinador? Ele sempre está orientando a gente, mas tem certos momentos que a gente tem que ter umas tomadas de decisões rápidas, que por conta nossa mesmo, que faz parte, eu acho, da experiência de cada liga, de cada jogo. A gente sabe ter uma atitude correta na hora que precisa. André, são 8 equipes, né? A primeira partida já combinou com a vitória de Blumenau, os 3 sets. É possível a gente definir dos 3 sets qual foi mais tranquilo, se teve algum set ali que teve mais equilíbrio no jogo? Como é que tu defines essa vitória, a primeira? Teve um momento importante do começo do jogo, a equipe estava bastante ansiosa. Nós ficamos atrás do placar até 8-10. Depois de uma sequência do saque do Jamelão e contra-ataques da equipe, nós passamos à frente. E no momento que nós passamos à frente, a equipe se soltou, me parece que relaxou um pouco mais, e aí conseguimos vencer com certa tranquilidade o primeiro set. Depois, no segundo set, quando nós estávamos vencendo com mais de 11 pontos de diferença, mais de 12 pontos de diferença, nós tivemos um novo momento, uma dificuldade na recepção e no ataque da equipe. Foi um momento de dificuldade, levamos 5 ou 6 pontos seguidos. Também foi um outro momento de dificuldade. Conseguimos passar por esse momento, tivemos sorte de estarmos bem à frente do placar, isso deu uma certa tranquilidade, vencemos novamente o set. Esses foram 2 momentos muito difíceis na partida, mas de forma geral a equipe soube se portar muito bem dentro de quadra, e eu não tenho dúvida que esse 3-0 foi principalmente porque nós conseguimos resolver rapidamente os problemas que encontramos na partida. Desses outros 7 times que disputam a Superliga B, qual é o nível que você coloca o time de São José? Pelo investimento inicial, por toda a situação que foi construída, São José estaria, antes da competição, entre os 4, né, pelo investimento. Agora é muito importante ressaltar que há uma diferença mínima entre as equipes. Há, claro, 4 equipes com maior investimento, mas tecnicamente a competição está muito equilibrada. Então, qualquer equipe pode hoje chegar em primeiro lugar, como no 8º lugar lá no final da temporada. Bem, é claro que agora pela frente vem uma equipe mineira. Equipe mineira, Juiz de Fora. Juiz de Fora. E essa? É de se preocupar ou é uma equipe que também dá para fazer o dever de casa? É uma equipe com base do Sub-23 do Zada, com 2 ou 3 jogadores mais experientes. É uma equipe que ela foi a penúltima colocada na Superliga A no ano passado, então ela caiu essa temporada para a Superliga B, com alguns jogadores já com experiência de Superliga A, com muita força de ataque, jovens atletas com muita força de ataque. Talvez a gente leve um pouco de vantagem no sistema de campo, no passe, na defesa, a nossa equipe seja um pouco mais, a gente diz no vulgar do voleibol, mais campeiro, né? Com um pouco mais de controle de bola. São características diferentes e eu espero conseguir tirar proveito, que a equipe consiga tirar proveito das dificuldades do adversário e que a gente consiga, sim, dentro de Blumenau, novamente buscar mais uma vitória. Arthur, esse jogo de estreia, 3-0, é normal para uma estreia haver a ansiedade, né,
ansiedade da estreia? Ou vocês superaram legal essa expectativa de começar do primeiro jogo da temporada? Eu acho que sim, sempre tem, dá um friozinho na barriga, mas depois que o árbitro apita ali que começa, nos primeiros lances a gente já consegue deixar isso de lado e focar bem no jogo. Foi assim que aconteceu, né? Naturalmente a vitória contra a equipe de São José. Sim, sim. Agora, Arthur, você já está aqui em Blumenau, vai para a segunda temporada? Essa é a minha segunda temporada com a camisa de Blumenau. Qual é a tua origem? Você é da onde? Sou do interior de Goiás, cara, chama Itumbiara, minha cidade. E como é que você abraçou o esporte, especialmente o voleibol? Então, o voleibol veio muito por acaso, desde muito novo eu sempre fui alto. Aí acabou que um técnico da minha cidade, Edson Paquito, me viu andando na rua e me convidou para entrar no esporte. Por causa do tamanho? Por causa da altura. Eu acabei entrando, sempre fui de fazer muitos esportes, mas nunca parava em nenhum. E no voleibol acabei parando e fazendo dele uma profissão. Porque a maioria, até porque eu acho que o futebol é o esporte de maior popularidade no Brasil, os meninos sonham com o futebol. Te passou pela cabeça jogar bola? Chegou a jogar bola na infância? Sim, sim. Por incrível que pareça, eu fui centroavante no campo já. Jogava bola. Fazia gols, não? Fazia. Era bom de bola. Só que comecei a crescer demais, comecei a ficar meio desengonçado, vamos falar assim, e acabei partindo para o esporte que dava para aproveitar melhor minha altura. Pois é, no futebol, né, os treinadores estão optando por zagueiros, principalmente de estatura. Tentaram bastante. Tipo, qual é a tua altura? 1,98 m eu tenho. Pois é, tem centroavante com esse tamanho aí, fazendo gols por aí no Campeonato Brasileiro. Por falar no futebol, nós tivemos no final de semana, por exemplo, alguns clássicos em Minas, Atlético e Cruzeiro, já pelo Campeonato Mineiro empataram por 1-1. Em São Paulo, o que deu com o teu São Paulo, André? Perdeu de 2-1 para o Santos. Começo de temporada, é assim mesmo. 2-1 ou 2-0? 2-1 ou 2-0? É uma boa pergunta. Acho que foi 2-0 lá para o Peixe da Vila, né? Pior ainda. E no Rio de Janeiro, aí sim foi 2-1, o Flamengo venceu o Botafogo. No Clássico Catarinense deu empate. Não, deu empate não, deu... no Clássico aqui nosso, Brusque e Marcílio Dias foi 1-1 em Itajaí. E lá em Florianópolis, no Clássico da capital, levou a melhor a equipe o time do Figueirense, do Emerson Maria, venceu o Avaí por 1-0 e tem 100% de aproveitamento, né? 4 jogos, vitórias e 12 pontos. O time do Figueirense, que será o adversário do Metropolitano na quarta-feira, 19 horas no Scarpelli. Metropolitano que perdeu no sábado por 4-0 do Hercílio Luz, em jogo disputado no Estádio da Ressacada, campo neutro, portanto. O Hercílio perdeu o mando de campo. E aí o Metropolitano, que já tinha jogado lá na estreia com o Avaí, perdeu de 4-0. Empatou 2 em casa, 0-0 com Chapecoense e Joinville. O time que ainda não marcou, já está trocando a direção de futebol. Vamos ver se vai acontecer mais mudanças. O time precisa de reforços para se recuperar, porque além do Figueirense na quarta, já tem o Marcílio Dias no domingo no Estádio do Sérgio. O campeonato é breve, né? São 20 jogos e teremos o quê? 90 dias de competição. Dito isso, André, a Superliga B, qual é o período dela? Qual é o tempo? A final da Superliga B é dia 14 de abril. É também um tiro curto, né? Curto. Exatamente. É um campeonato rápido, um turno único, depois quartas de final e semifinal sendo playoff. 3 meses e meio de competição. Temos que ter, além de bom planejamento, sorte também, para que não haja lesão, para que todos cheguem bem aí na hora do vamos ver, da hora do importante, que são as quartas de finais, semifinal e a final. Agora na fase de classificação, classificam-se das 8? Isso, são 7 jogos, classificam-se os 8, depois o primeiro pega o oitavo, o segundo o sétimo. Fase de mata-mata. Mas o importante, Minosso, nós entendemos que os 2 últimos caem para a Superliga C, para a Superliga C. Então, é muito importante se posicionar bem nessa fase inicial, por esses 2 motivos. Um, para não cair, e o outro para ter no playoff jogos em casa. Porque as 4 primeiras equipes vão levar vantagem de ter 2 jogos em casa no playoff. Isso é muito importante. Se necessário, porque se ganhar uma fora e ganhar a segunda em casa... Perfeito, se necessário. Então, mas isso a gente sabe que faz diferença na hora de um jogo decisivo, estar jogando em casa e não fora.
Por falar nisso, qual foi o público? Mais de 1.000 pessoas lá no sábado ou não? Nós tivemos, pelos números que eu recebi, 1.401 pessoas pagantes. É um bom público. Um ótimo público para o primeiro jogo. Acredito que com essa vitória, nós tenhamos agora, já para o dia 2, novamente às 20 horas no sábado, o Galegão. jogo no Galegão contra o Juiz de Fora, nós esperamos um público ainda maior. Porque o resultado acaba atraindo, né? Sem dúvida. Se fala mais no time, enfim. Exatamente, é normal, né? É um movimento natural. A equipe ganha, as pessoas falam bem, as pessoas que ainda não viram se interessam em ver o que está acontecendo. A gente conhece isso no esporte, é um movimento que acontece no vôlei, no basquete, no futebol, seja qual for a modalidade. Arthur, você percebeu que o blumenauense gosta do esporte, especialmente o voleibol aí, independente de onde joga, se na Barão ou lá no Galegão, o torcedor vai, né? É exigente o torcedor do vôlei de Blumenau ou não? O torcedor de Blumenau sempre apoiou bastante, né, o esporte aqui e tem um papel muito importante em cada jogo nosso, que através da torcida ali, energias positivas, eles levam a gente em busca da vitória. Qual é o teu objetivo no voleibol? Meu objetivo no voleibol é poder viver do voleibol, cara, conquistar muitos títulos, ser muito feliz com o que eu faço. Seleção está no teu projeto? É um sonho a longo prazo ainda. A curto prazo estar bem pelo clube aqui, a médio prazo conseguir estar na final dessa liga e, se Deus quiser, conquistar o título. A história do vôlei do Blumenau, né, já nos mostrou que jogadores que serviram à seleção, né? E agora, inclusive, está chegando um aí que foi contratado, um jogador que participou de Jogos Olímpicos, enfim, tem bagagem, né? Sem dúvida. É importante dizer que esses atletas vêm exatamente para dar mais experiência, trazer mais experiência e ensinar aos mais novos qual é o caminho de um atleta de sucesso, né? No caso do Arthur, faz 2 anos que ele está em Blumenau, ele, além de jogar, ele é aluno da Uniaselv, bolsista da Uniaselv pelo voleibol, então nós nos preocupamos com a carreira do atleta em todos os sentidos, não só profissional, mas como pessoal também. Então a gente acredita que o esporte ele é muito importante nesse processo de formação do indivíduo. Não é só o caso do Arthur, ele vem, ele joga voleibol, mas ele também está se preparando para uma carreira pós-voleibol. Então é dessa forma que a gente faz esporte aqui. Pois é, e esse jogador veterano da seleção que vem, tem um cubano no grupo aí também que chegou agora há pouco tempo. O Thiago Alves, que é o Sim. jogador da seleção brasileira, e o Isbel Mesa, atleta da seleção cubana, já está treinando, talvez estreie agora no dia 2, nós estamos com a expectativa que no dia 2 ele já possa vestir a camisa e fazer um jogo oficial. São 2 jogadores que vêm para somar com muita experiência, com muita bagagem e trazer para a garotada essa tranquilidade que precisamos aí para conquistar os resultados dentro de quadra. E são jogadores também que acabam sendo espelho, como por exemplo para o Bruno aí, que é o menino, teu filho, e que está ali na base do voleibol, porque quantos meninos estão não só fazendo parte ou sonhando em integrar a equipe da PAN, né? É isso mesmo, Vinícius. Isso é muito importante. Nós tivemos nesse primeiro jogo a estreia do Vitor, com 17 anos, na Superliga B, um atleta formado na base. O pai, o Harold, foi sempre atleta de voleibol amador. No final do jogo, ele disse que ele ficou emocionado pelo filho estar vestindo a camisa de Blumenau pela primeira vez numa equipe adulta. Tem muito disso em Blumenau, né? Tem muito disso. Então a família sempre jogou voleibol, sempre foi do esporte, e ver o filho com 17 anos vestindo uma camisa e fazendo parte da equipe adulta, e isso até me emocionou no final da conversa. E nós temos um outro atleta, o Carlos, que não vestiu a camisa pela primeira vez, mas no dia 2 provavelmente também vai vestir a camisa pela primeira vez. André, te agradeço pela visita aqui no TVL Esporte, parabéns pela largada com vitória, né, na Superliga B. Arthur, você que é um jovem, 24 anos, sonhando, né, jogando, mas querendo mais no voleibol, obrigado também, sucesso nessa caminhada. Muito obrigado. Assim, amigos, estamos completando o primeiro tempo do TVL Esporte. Vamos a um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo voltamos com mais informações e entrevista aqui na TVL. Até já!
Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Agora, no segundo tempo, meu convidado é o Jonathan Hickman, atleta olímpico, representou Blumenau em 2016 no Rio de Janeiro e tem um belo de um currículo no esporte, especialmente na marcha atlética, mas precisou parar cedo. Prazer primeiro tê-lo aqui no programa, Jonathan. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar tendo esse reconhecimento aqui da TVL por toda a minha trajetória aí como atleta representando Blumenau, e eu fico muito contente de estar vindo aqui divulgar um pouco da minha trajetória como atleta. E foi uma bela trajetória, né? Quanto tempo no esporte? Foi 16 anos, né? Iniciei em 2001 na Fundação Municipal de Esportes, lá na ADERING, junto com o treinador Valdivino, e me estendi até 2017, onde apareceu os primeiros sinais da doença, né? E onde eu tive que me afastar das pistas de imediato e seguir uma extensa investigação até o diagnóstico final. E foram 16 anos aí, 15 anos praticamente treinando para conseguir ir para os Jogos Olímpicos. Que em 2012, em Londres, eu fiquei por 1 minuto e 28 segundos. Eu fiquei bem próximo, então eu tive que esperar mais 4 anos para carimbar o índice para a Olimpíada do Rio. Pois é, eu tenho um belo currículo aqui, né, com toda a tua trajetória, as tuas conquistas. A gente vai falar no decorrer da entrevista, mas você com 31 anos de idade está parando, se aposentando no esporte por conta de um diagnóstico que apresentou uma doença no motorzinho, no coração, né? Isso, bateu a biela do motor, digamos, né? A doença é DAVD, displasia arritmogênica do ventrículo direito. Ele dá uma fibrose dentro das trabéculas do ventrículo junto com tecido gorduroso, e isso causa focos de arritmia. E a arritmia ventricular, que é a parte de baixo do coração, ela é muito perigosa. E essa doença é o principal causador de morte súbita em atletas. A gente vê alguns jogadores caindo em campo, não vou dizer que é certeza, mas a maioria tem essa doença que o ataque ventricular é muito rápido, ao contrário que se fosse em cima na parte do átrio, que faz uma possível ablação e se resolve o problema. Agora o meu é na estrutura do ventrículo, então é uma doença que hoje não tem solução, só se bota um mini desfibrilador para te prevenir de um possível ataque. Então o médico cardiologista especialista de Florianópolis orientou eu estar me afastando do esporte de alto rendimento. Pois é, você lembrou bem, é uma doença que atinge atletas de alto rendimento. O Renato Gaúcho foi jogador, agora é técnico e foi operado por conta de uma arritmia agora no início do ano. Tem algo parecido ou há uma diferença considerável do teu caso para o caso dele? O caso do Renato Gaúcho eu não tenho conhecimento exato de qual arritmia foi a dele, porque arritmias têm várias origens, mas aquele jogador Renato do Flamengo também teve arritmia, mas o dele foi diferente do meu. O dele ele passou por uma ablação e voltou a jogar futebol. O meu, como eu falei anteriormente, é na estrutura do ventrículo, onde dá esse foco de arritmia. Então, não é possível reverter só com uma ablação por catéter. Então, são vários tipos de arritmia. A minha é uma das mais perigosas que tem. Como é que você descobriu? Apareceu algum sintoma ou foi numa consulta de rotina que apareceu o diagnóstico? Bom, depois dos Jogos Olímpicos de 2016, em setembro, eu fiz uma bateria de exames aqui em Blumenau, até com o médico do esporte, o Dr. Thiago Giacomini. Não acusou nenhum problema, me sentia bem para treinar, para competir. Iniciei a preparação para a temporada 2017, um macrociclo de base, treinando perfeitamente. E em fevereiro para março eu comecei a sentir algumas falhas durante o treino. Um pouco de falta de ar, um pouco de palpitação. E fui para a Copa Brasil em março, onde abandonei a prova, me senti muito mal, achando que era um overtraining, excesso de treinamento, e não era. Fiz uma série de investigação no pulmão, achando que poderia ser alguma embolia pulmonar, alguma infecção viral ou infecciosa. Não achamos nada também, fiz tomografia de pulmão com o Dr. Albanese, lá do Hospital do Pulmão. Não foi diagnosticado nada, até que um dia em consulta com o Dr. Thiago Giacomini, com o médico de esporte Blumenau, ele começou a achar extrasístoles. Aí foi aonde a gente direcionou para começar uma investigação cardíaca. E no prazo de uma semana começou a me dar várias crises de arritmia, assim, palpitação. Botava a mão e sentia ele totalmente disparado, e no treinamento eu já não tinha mais performance. O que é? O coração acelera? Ele acelera. Quando eu dei entrada no hospital, ele estava com 207 batimentos. Então estava bem alto. Eu só aguentei e suportei por ter sido atleta. Se fosse uma pessoa sedentária, não teria suportado uma frequência cardíaca tão alta durante todo o dia, da manhã até o início da noite.
Em março eu fui no México, eu abandonei a prova também no 10 km, uma prova de 50 km abandonar no 10, porque algo já não estava correto. E naquele momento eu não sabia ainda que era o coração, e daí eu passei a investigar e até que um dia deu uma crise muito forte. Eu fui no hospital fazer um simples eletro e já não deixaram mais eu sair pela gravidade do... Aí tiveram que resetar pelo desfibrilador, né? Bom, e a partir daí, então, você resolveu se aposentar no esporte, né? Que tipo de atividade ainda você pode praticar e que tratamento? Você disse que não tem cura, mas existe um tratamento para manter o equilíbrio, né? Para controlar a doença. Bom, atividade de alto rendimento eu estou afastado definitivo para o resto da minha vida. Assim, o que eu vou poder fazer após uma cirurgia que eu vou fazer vai ser atividades de baixa intensidade e curta duração, pouco volume, só para qualidade de vida e alguns dias na semana. Alto rendimento, eu estou proibido, que pode acelerar a doença pela exigência cardíaca que exige uma atividade de endurance. E hoje eu estou tomando remédio também, eu tomo beta-bloqueador a cada 12 horas, então isso evita um novo ataque de arritmia. Bem, e agora, evidentemente, que ficas impossibilitado, né? E até para trabalhar como técnico, essas coisas, vai ter que cuidar, dar prioridade à saúde, nesse caso. E isso tem uma causa, não? Bom, os médicos dizem que é um pouco congênito. Agora, não necessariamente o meu pai e minha mãe têm a doença, eu não sei. Eles teriam que fazer uma bateria de exames. Eu cheguei a ir até em Florianópolis fazer exame na melhor máquina de ressonância magnética do estado. Eu fiz aqui também, fui lá fazer, porque lá a imagem dela é melhor e confirmou a doença. E fiz vários, porque essa doença ela não pega só com exame, é seriados, é uma sequência, né? Porque ela é evolutiva, ela vai se evoluindo. E na primeira vez você não percebe. Então minha família teria que fazer uma bateria de exames para ver se realmente eles têm a doença, mas é uma doença um pouco congênita. Então é um tipo de arritmia, né, que te impede a continuar no esporte. Você imaginava ainda mais 2, 3 ciclos em Olimpíadas? Não? Qual é que era o teu projeto? Sim, é uma arritmia que me impede de manter no esporte de alto rendimento, até porque eu já estava caindo de desempenho. Como o coração ele fica fibrilando, atrapalha todo o ciclo ali do oxigênio nas coronárias, eu já me sentia fadigado, eu fadigava antes do previsto. Eu esperava mais no mínimo 2, no máximo 3 ciclos olímpicos. 2 eu ia aproveitar muito bem, o terceiro ia depender como que o meu corpo iria reagir e as oportunidades ali de competições. Então tive que parar precocemente e tudo mudou, né? Fui pego de surpresa, né? Não tinha terminado ainda os estudos, eu já tinha voltado a estudar, mas eu esperava a transição de carreira mais para frente, 8 a 12 anos para frente, e fui pego de surpresa e tive que fazer todo um remanejamento aí da minha vida profissional e pessoal. Pois é, eu tenho aqui o teu currículo como atleta. Para você, qual foi a participação marcante na tua trajetória no esporte? Bom, minha participação marcante foi os Jogos Olímpicos do Rio, né? Defender a camiseta do Brasil em casa ali no Rio de Janeiro. Foi algo assim que marcou bastante aí a minha trajetória como atleta. Minha família foi assistir, tinha vários amigos aí, estava ao vivo para todo o país a poder assistir. E também um fato muito importante foi em março de 2016, onde eu alcancei o índice para poder participar dos Jogos Olímpicos, onde eu bati o recorde brasileiro, foi em Dudince, na Eslováquia. Ali eu fiz o melhor tempo da minha vida, aquela prova ali foi praticamente a prova mais perfeita da minha vida, do começo ao final, deu tudo conforme planejado. Me preparei no México, me isolei, fiz toda uma preparação assim muito profissional, me isolei completamente da vida social e não tinha como dar certo. E o resultado foi terceiro lugar, né? Na Eslováquia, terceiro lugar foi em 2012, mas daí na prova de 20 km. De 2012, de 20 km, onde eu fiquei 1 minuto e 28 segundos do índice olímpico para a Olimpíada de 2012. Isso é muita coisa ou não? 1 minuto e 28 é menos de 400 metros. Não é muito, mas também não é pouco, assim. Pelo quanto chega no alto nível, é um tempo considerável, assim. E depois a outra que você Aí depois foi 2016, mas, lá na Eslováquia, mas daí eu fiz na prova de 50 km. E aí, qual foi o resultado? Lá eu fiquei 13º, de onde eu bati o recorde brasileiro. Pois é, mas teve aquele quinto lugar em Guadalajara, Guadalajara, México, Jogos né? Pan-Americanos, 2011, né, em Guadalajara. Para um atleta de Blumenau, um atleta brasileiro na marcha atlética, terceiro lugar no Mundial, quinto, né? Tudo isso é considerado um resultado importantíssimo, né? Sim, meu resultado foi considerado importante pelas provas de resistência. Eu fui o único atleta que consegui melhorar o tempo.
porque Guadalajara era 1.450, 1.500 metros de altitude. Então eu fiz uma preparação de um mês lá na cidade de La Loma, 1.900 metros, e a gente desceu para Guadalajara para competir, onde eu consegui melhorar a minha marca dos 50 km. Eu tinha 4 horas e 12, eu fiz 4 horas e 4 minutos, eu tive uma melhora significativa, mesmo na altitude. Se fosse nível do mar, teria baixado de 4 horas, seguramente. Então ali também ali começou a ter uma expressiva, resultados mais expressivos na minha carreira, onde eu comecei a me destacar. Naquela época eu morava em São Paulo, eu treinava com um treinador renomado lá em São Paulo, e é onde começou aí a alavancar a minha carreira como atleta. Pois é, você é recordista catarinense, foi vice-campeão sul-americano nos 50 quilômetros, ex-recordista brasileiro também nos 50. Tudo isso, né, fica lá como legado. Fica um legado. Vamos torcer para vir novos atletas aí blumenauenses que a superar esses recordes nos 50 km, né, que a prova de 50 km leva um tempo para você ganhar maturidade e bagagem. Então acredito que não vai ser tão assim da noite para o dia que vai surgir outro atleta para bater esse recorde de 50 km. Acredito que vai aparecer para bater, mas não vai ser em curto prazo, vai ser de médio a longo prazo, até que esses novos atletas vão estar fazendo resultados a curto prazo na distância menor, que é 20 km. Então a expectativa é que permaneça mais um bom tempo esse meu recorde brasileiro. Jonathan, eu te agradeço, cumprimentos pela tua dedicação ao esporte, pela forma como você representou Blumenau nas competições nacionais e internacionais, e agora vá cuidar da tua saúde, né? A gente fica na torcida para que você resolva esse problema aí e logo, logo, eu não digo voltar para o esporte, mas que esteja aí levando uma vida saudável entre nós. Agora é vida que segue, eu já estou assim mentalmente bem tranquilo, já não sofro mais, né? Já aceitei que eu tenho que seguir novos desafios, já abracei vários projetos aí, e quero deixar o meu agradecimento aqui ao município de Blumenau, que sempre me apoiou. Foi a cidade onde eu nasci, onde eu comecei, e a cidade onde eu encerrei as minhas atividades como atleta olímpico. Aí é gratificante ter recebido todo o apoio de Blumenau, não só do poder público, mas principalmente de muitos empresários. Naquela época de 2016, várias pessoas, empresárias, jurídicas e até mesmo pessoais, investiram dinheiro do bolso para me preparar no México, para me conseguir fazer esse índice olímpico. Até empresas de Brasília, né, me investiram e deu tudo certo. Eu consegui alcançar o índice olímpico e representar Blumenau aí nos Jogos Olímpicos. Jonathan Hickman foi o nosso entrevistado. Ele está se aposentando como atleta de marcha atlética, mas tem aí toda uma história no esporte, uma carreira vencedora. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esportes. Um grande abraço e até a próxima.